Boa tarde a todos, boa noite. Sou Jefté, eu sou membro dessa comunidade aqui. Eu componho algumas músicas, escrevo. Essa é a maneira de me comunicar com o mundo. E aqui a gente vai entrar em algumas músicas que são portas muito fechadas na minha vida. E o ato de compor, a arte de compor é a arte de se despir, né? Então vocês vão poder enxergar tudo que tem aqui dentro. Essa música chama-se Beija-Flor. Ela é um diálogo de um bem-te-vir com beija-flor. Para quem compõe sabe que existem alguns temas que às vezes te arrebata, né? E eu estou muito fissurado nessa história de pássaro. Eu vejo os pássaros dando, oh meu Deus, um urubu, preciso escrever sobre um urubu. Aí tem o sabiá também, que eu estou fazendo uma música sobre o sabiá. Então, assim, tem alguns momentos que chegam esses temas que vêm e te arrebata de um jeito que você não consegue não escrever. E não sei se vocês sabem, um beija-flor ele é polígamo, né? Então, é uma crítica que o Ben-TV faz a ele, por ele ter esse tipo de atitude, deixar as flores lá, sem o amor, enfim. E o desfecho da história é que o Ben-TV fala para o beija-flor que ele vai morrer sem saber o que é beijar uma flor só. Bonito, né? E essa é a música Beija-Flor. Qual é o sabor do mel de tuas rosas que se encontram no jardim? O broto desabrocha e se transforma em jasmim, e pronto está para amar. Diga, beija-flor, que buscas com teus beijos e qual é a direção? Que plana os teus desejos e pra qual de tuas paixões arrasta as tuas asas? Na arte de amar se satisfaz e voa pra nunca mais se lembrar de voltar. Ei, 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 eu bem te vi, achei um girassol e fiz um ninho pra viver. As tardes de domingo e esperar anoitecer, até o outono chegar. O pólen dessa vida é o pó, vais morrer sem saber o que é beijar uma flor só. Ei, ei,
Essa próxima música chama-se Respeitável Público e ela conta a história de um palhaço. A etimologia do nome palhaço ela vem do italiano, que quer dizer palha. E palha é algo que já foi vivo, né? Hoje é seco. E o palhaço ele vive nesse dilema. Ele tem as suas máscaras, as suas facetas sociais, pela qual ele se esconde. Ele tem as suas pinturas, ele tem as suas piadas. E muitas vezes a gente é assim hoje. E o desfecho da história é que, quando a cortina do picadeiro se abre, ele encontra a verdadeira essência, a verdadeira motivação para aquilo que ele faz. Que é quem conhece ele da melhor forma, quem que entende as suas dificuldades e entende os seus comportamentos. Nesse circo já montado, me equilibro no espaço, cambaleio em meus passos. Um discurso tão inflado, meu espelho, espetáculo, revela-me palhaço. Da minha boca o riso escapa, a tristeza lança facas, a piada não tem graça. Cambalhotas e outra volta, minha farda, minha farsa, me escondo em fumaças. Aqui dentro de mim, quem vai me fazer sorrir quando a cortina se abrir? Quem estará ali? Aqui dentro de mim, quem vai me fazer sorrir quando a cortina se abrir? Quem estará ali? Se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu. Se o sorriso for o seu, não preciso mais do meu.
Boa noite, muito bom recebermos você e sua família essa noite. Também saudamos você que nos acompanha ao vivo pela internet ou que está nos assistindo pela TV, seja muito bem-vindo. E se esta é a sua primeira vez aqui conosco em nosso auditório, ou se nos assiste pela primeira vez, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para juntos buscarmos a cada semana uma experiência real com Deus. O nosso website também está sempre disponível para receber você. Lá você acessa todo o nosso conteúdo, as séries que produzimos aqui na Nova Semente. E você também pode nos levar para todos os lugares, baixando o nosso aplicativo no seu smartphone ou tablet, gratuitamente. Você pode receber nosso podcast e muitos outros programas que temos na Nova Semente. E está disponível tanto para o sistema Apple quanto Android. É rápido, fácil. E a gente acompanha você o resto da semana. Falando nisso, semana passada iniciamos aqui uma nova série de mensagens, A Grande Virada, e nela estamos refletindo como podemos experimentar mudanças profundas, significativas na nossa vida. O primeiro tema, tratamos da nossa busca por maturidade, como superar os desafios que nos impedem de alcançá-la. E na mensagem de hoje, em busca de confiança, vamos falar sobre crises espirituais. Como superar desafios da fé. Ninguém está imune a questionamentos espirituais. Vivemos hoje num mundo em que parte das pessoas procuram algum propósito para a sua existência. Enquanto um outro grupo de pessoas afunda-se no pessimismo, negam qualquer propósito especial em suas vidas, a não ser o acaso. Você está aqui por acaso? Sua vida é um grande acidente cósmico? Outros sentem que podem encontrar na fé, na religião, nas igrejas, respostas para suas perguntas. E em um momento ou outro, nos deparamos com esses questionamentos. E você já deve ter tido dúvidas em relação à sua vida espiritual em algum momento. E eu preciso dizer a você, você não está sozinho. Muita gente já fez alguma das seguintes perguntas. Deus existe? Se existe, onde está? Posso acreditar na Bíblia? Deus realmente falou com o ser humano em algum momento da história? E por falar em história, os evangelhos possuem uma base histórica factível? É possível crer que Jesus de fato tem existido? E quem sabe uma das mais fortes perguntas, como conciliar um Deus poderoso de amor com um mundo injusto e de sofrimento, principalmente quando a injustiça e o sofrimento fazem parte da minha vida? Deus pode me dar paz interior? Há perdão para os meus pecados? Posso ter esperança? No entanto, invariavelmente, todos nós vamos nos deparar com questões existenciais importantíssimas. Perguntas que trazem profundas implicações para cada um de nós. Talvez você mesmo já tenha feito a si algumas delas. Por que eu estou nesse mundo? O que será da minha existência no futuro? Existe algo após a morte? Para todas estas questões, há só uma maneira de encontrarmos respostas. E isso depende de uma decisão. Uma decisão que apenas você pode tomar. É a decisão de buscar uma vida com Deus. Uma vida de confiança em Deus. Acontece que essa confiança, ela não vem num passe de mágica. Ela não se constrói da noite para o dia. É necessário um processo, uma vida com Deus. Pelo contrário, em nossa jornada espiritual, na tentativa de crescermos, de buscarmos fé em Deus, quando muitas vezes tomamos a decisão de seguir a Deus, surpreendentemente, nós temos a impressão de que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises aumentam ao invés de diminuir. Você já se sentiu assim em algum momento?
conviver com problemas faz com que muitas pessoas desistam de buscar uma experiência real com Deus. Principalmente quando pessoas religiosas, pessoas que deveriam ser um exemplo de fé, um exemplo de confiança em Deus, desistem da sua vida com Deus, ou então enfrentam sérias dúvidas e provações. Se isso acontece com essas pessoas, como nós, simples mortais, podemos nos arriscar a desenvolver uma vida de confiança em Deus? Eu me lembro, durante o período da faculdade, eu conheci um jovem casal, namorados ainda, na cidade de Curitiba. Fui trabalhar nas férias no período da faculdade, os conheci lá, trabalhamos juntos naquele período de férias e os dois tinham uma porção de sonhos. Recém-completos 20 anos, sonhavam muitas coisas. Pouco tempo depois se casaram e quando eu estava concluindo a minha graduação, eles estavam começando o primeiro ano da faculdade. Foi uma alegria vê-los tomando decisões para a vida e decisões ao lado de Deus. Praticamente diante do último ano da faculdade, a esposa começou a sentir um certo desconforto e foi buscar em alguns exames e rapidamente o diagnóstico. A Val estava com leucemia. Foram apenas 3 meses que o Fernando teve para conviver, lutar e se despedir da sua esposa. E a gente fica com esse questionamento, como que algo ruim acontece com 2 jovens que decidiram fazer o melhor que podiam da sua vida e oferecê-la a Deus? Perguntas difíceis. Felizmente para nós, Deus não foge desses assuntos em sua palavra, nem se nega a nos ajudar a compreender as crises espirituais e como superá-las. Jesus mesmo nos alertou sobre a realidade dos problemas que nos atingem e como eles afetam a nossa vida. Aqui em sua palavra, Jesus disse o seguinte: eu digo isso para vocês, porque para estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Seguir Jesus Cristo não significa que essa decisão em diante, os problemas vão desaparecer da nossa vida. E que apenas os descrentes, os que não seguem Jesus, vão ter problemas. Isso definitivamente não é cristianismo. Isso é enganação. É má fé. Percebam o que Jesus falou. Antes de falar de paz durante o sofrimento. E antes de falar de vitória, Jesus falou de coragem. A Bíblia descreve a espiritualidade de uma perspectiva totalmente diferente do que muita gente apresenta. Ouçam o que ela nos diz. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, aquela que Deus prometeu aos que o amam. Mais uma vez, a Bíblia está falando aqui sobre a prova da fé, e que depois de aprovado, é que então receberemos recompensa. Em outras palavras, os nossos problemas, as nossas dificuldades são como provas, testes que visam desenvolver nossa fé e, consequentemente, a nossa vida espiritual. E para entendermos melhor essa realidade, eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo real. Uma história de um homem que está na Bíblia e que viveu uma grande crise de fé nessa sua caminhada espiritual, nessa sua busca por confiança. Talvez seja difícil igualar alguém que tenha tido a grandeza das experiências religiosas que João Batista viveu. Se você conhece um pouco da história, você vai se lembrar que o seu nascimento foi prenunciado. Seus pais não tinham filhos. E o anjo Gabriel aparece a Zacarias e promete a ele que a sua esposa daria à luz um filho. Ele tem dificuldades de crer naquilo como um castigo. Ele vai ficar mudo até que um menino nasça. O nascimento de João Batista foi profetizado, anunciado, assim como o nascimento de Jesus Cristo. E quando esse menino cresce, dedica a sua vida a pregar a respeito do reino de Deus
e da transformação que as pessoas precisam experimentar em sua vida. E a mensagem de João foi aprovada por muitas pessoas. Ele teve inúmeros seguidores. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvir João falando a respeito desse novo caminho, de como se preparar para receber o Messias. E finalmente, depois de pregar, depois de dizer para as pessoas se prepararem porque o Messias viria, João tem o privilégio de batizar Jesus Cristo na abertura pública e oficial do seu ministério. Perceba o relato dos evangelhos a respeito dessa experiência que João viveu. João disse a todas as pessoas: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? João estava no auge da sua experiência de fé. Tudo aquilo que ele havia confiado em Deus, ao compartilhar a sua pregação, a sua mensagem, agora ele podia ver a realidade. Uma forte experiência com Deus. João Batista era alguém muito especial para Deus e para Jesus. No entanto, poucos dias depois, João foi preso pelo rei Herodes. Ele estava fazendo apenas o que Deus lhe pedira: insistir com as pessoas para que deixassem seus pecados, buscassem uma vida correta com Deus, fazendo o que era certo. João foi preso. Provas, desafios que todos nós podemos enfrentar em um momento ou outro da nossa própria experiência com Deus. E eu queria compartilhar com vocês alguns dos maiores desafios que enfrentamos quando buscamos desenvolver confiança em Deus. O primeiro deles é o desafio do desconhecido. Da nossa posição como seres humanos, é o desafio mais comum. Temos inúmeras perguntas que colocamos diante de Deus quase todos os dias, querendo saber qual o melhor caminho para seguirmos. Qual decisão devo tomar? Qual profissão escolher? Que empresa devo trabalhar? Como vou conseguir manter minha família? Com quem devo casar? Quem vai ser minha sogra? Quantos anos ela vai viver? Muitos de nós passamos por esse tipo de provação. Temos perguntas, mas nem sempre temos respostas. Sabemos que passaremos por diversas fases em nossa vida, a gente sabe disso, mas a gente não sabe o que vai esperar por nós em cada uma dessas fases. O que devemos fazer diante do desconhecido? Quando estamos nas encruzilhadas da nossa jornada espiritual, para onde ir? Deus frequentemente nos dá direções, sem contudo nos responder exatamente por onde aquele caminho vai passar, aonde é que ele vai nos levar. A Bíblia fala a respeito disso. A direção de Deus é certa. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. E a pergunta é: você iria? Em momentos como esse, com certeza o desconhecido se torna um grande desafio na busca por confiança em Deus. Como confiar quando simplesmente não sei para onde vou? Você seguiria em frente? E aqui vai a primeira lição que precisamos aprender. Na busca por confiança, precisamos seguir a orientação de Deus, mesmo quando não sabemos onde é o destino final. Alguns de vocês estão vivendo essa situação nesse momento. Você sabe que não pode continuar onde você está, você precisa tomar decisões, mas não sabe de fato para onde deve ir. E aquele que realmente busca seguir a direção de Deus, precisa confiar, mesmo quando não sabe para onde ir. A voz de Deus diz: filho, esse é o caminho, siga. E você precisa começar
a andar. O segundo grande desafio que encontramos na nossa busca por confiança em Deus é o desafio da demora. Eu não sei quanto a você, mas para mim é sempre mais fácil lidar com determinadas situações quando eu sei que a solução está chegando próximo. Visualizo uma luz no fim do túnel. Os problemas mais difíceis são aqueles que parecem não ter fim. Quando você se vê no meio de uma tempestade, que não é possível ver até onde ela vai, ou quando vai chegar o bom tempo. E algumas vezes somos desafiados a confiar em Deus, sem saber por quanto tempo. E fazemos outras perguntas a Deus: Senhor, até quando? Quando é que esse problema vai ser resolvido de uma vez por todas? E essas também são provas muito difíceis para qualquer um de nós. As respostas adiadas à oração, quando o compromisso de Deus, através de suas palavras, das suas promessas, não se cumprem rapidamente, no momento em que nós desejamos, novamente perguntamos: quanto tempo ainda vou continuar caminhando por essa estrada? E nesse momento, a palavra de Deus nos ajuda. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas são palavras importantes, porque se você busca confiança em Deus, você precisa ser guiado por grandes promessas e não por grandes explicações. O grande problema com a gente é que sempre queremos uma explicação para tudo, não é verdade? E do outro lado, Deus está dizendo: filho, confia em mim, tenha fé. Algumas vezes Ele não nos dará qualquer tipo de explicação. E aqui vai a segunda lição que nós precisamos aprender. Na busca por confiança, precisamos esperar pelo tempo de Deus, mesmo quando não sabemos o quanto ainda teremos de seguir em frente. O que é que você está esperando receber de Deus, mas ainda não aconteceu? Há algo que incomoda você nesse exato momento? Com certeza isso é um desafio para a nossa fé. Quantos de nós estamos enfrentando uma provação de tempo, bem agora, na nossa vida? Perguntamos a Deus: quanto tempo mais vou esperar para encontrar o companheiro ideal para a minha vida? Senhor, quando o meu casamento vai mudar para melhor? Quanto tempo mais vou ficar sem emprego? Ainda vai demorar muito para termos o nosso bebê? Tempo. Deus sempre nos leva para a sala de espera de nossa vida, através de experiências da nossa jornada. Você encontra na Bíblia Noé esperando 120 anos até que finalmente chovesse. Moisés esperou por 80 anos antes de ver à distância a terra prometida. Muitos atletas esperam uma vida para competir uma prova e só têm chance de vitória se não desistirem antes. E aqui vai o terceiro desafio, que pode ser ainda mais difícil do que esses dois primeiros. Um desafio que está relacionado com os impossíveis da vida. Quantas e quantas vezes em nossa vida nos deparamos com situações que pensamos: não tem mais jeito. Não há nada que possa ser feito. São momentos como esse em que nos deparamos com os desafios do impossível. E então perguntamos a Deus: como é que eu vou mudar meu marido? Minha mulher acha isso impossível. Como posso sustentar minha família sem trabalho? Como meu filho poderá se libertar de um vício? E então a palavra olha para nós e mais uma vez nos diz. Jesus olha para eles e responde: para os seres humanos, isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Quando você está diante do impossível, sua busca por confiança em Deus certamente será desafiada. No entanto, eu preciso dizer para você que nessa matéria, Deus é especialista.
A palavra nos diz que bastou uma palavra sua e os céus foram criados. Ele falou e todas as estrelas e planetas apareceram. Ele formou os grandes oceanos, criou uma represa para as águas do mar e as grandes ondas. Por isso todos os homens em todas as partes do mundo devem respeitar e obedecer ao Senhor, porque com uma só palavra Ele criou todas as coisas. Ele ordenou e o universo inteiro apareceu. Deus pode. Deus pode transformar uma situação impossível em realidade concreta. Se o diagnóstico médico não oferece muitas esperanças, se você já não consegue mais perdoar e sentir paz, se o amor acabou e só restam mágoas, ressentimentos, queridos, ainda existe cura e restauração, porque Deus pode todas as coisas. E aqui vai a terceira lição que precisamos aprender. Na busca por confiança em Deus, precisamos esperar pela ação poderosa de Deus, mesmo quando parece ser impossível que algo seja feito. Mas ainda há mais um desafio que enfrentamos nessa busca por confiança em Deus. E é o desafio do inesperado. Esses desafios incluem tragédias, perdas que aparentemente não fazem qualquer sentido para a gente. E esses desafios nos levam a perguntar por quê? Alguns de vocês podem estar passando exatamente por esse tipo de situação agora mesmo, perguntando a Deus, qual o motivo desse divórcio? Por que estou com essa doença? Por que razão estou enfrentando dificuldades financeiras? Porque o Senhor permitiu que minha filha morresse. Situações que nos pegam de surpresa. Não ofereceram tempo para processar o acontecimento. Nada mais natural do que perguntar para Deus, por quê? E Deus nos diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, e assim são os meus caminhos, mais altos do que os seus pensamentos, mais altos do que os seus caminhos. Queridos, lembrem-se que Deus deseja que construamos nossa vida sobre promessas e não sobre explicações. Pois muitas delas não fazem qualquer sentido para nós. Ele tem as respostas, mas nem sempre estamos prontos para compreendê-las. Afinal de contas, quem de nós pode pesar os motivos de Deus ao conduzir os acontecimentos da nossa vida? E aqui vai a quarta lição que precisamos aprender. Na busca por confiança em Deus, precisamos simplesmente confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos o propósito do sofrimento. Por quê? Essa é a pergunta para a qual muitas vezes não encontraremos respostas. Invariavelmente, cada um de nós enfrenta alguns desses desafios na busca por desenvolvermos confiança em Deus. E teremos que lidar com essas realidades. E nesses momentos não há nada de errado em questionar a Deus. João Batista, lá da prisão, enviou seus seguidores com uma pergunta para Jesus. Os evangelhos registram essa pergunta. És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Que pergunta é essa? Ele não havia batizado, Jesus não havia dito, esse é o Cordeiro de Deus. Está aqui, lembra, eu falei para vocês, chegou, é esse. Mais uma vez, repito, não há nada de errado em fazermos perguntas para Deus. Muitos já o questionaram, muitos ainda o farão. E a grande questão não é se passaremos ou não por crises em nossa vida espiritual. A grande questão é o que fazer para que as crises não impeçam a nossa busca por confiança, por fé em Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns mal-entendidos que existem sobre questionar a Deus. Como Deus de fato lida com as nossas perguntas. E a primeira ideia, Deus sempre está disposto a nos ouvir quando o questionamos. É interessante porque na contramão do que as pessoas afirmam sobre religião, em sua palavra Deus nos convida
venham. Vamos discutir o assunto até o fim. Eu acho fantástico esse texto. Deus querendo gastar tempo com as nossas questões, para ir até o fundo do problema, para nos trazer respostas, para nos ajudar a compreender. E o que é melhor, se ainda permitirmos, Deus pode usar as nossas dúvidas, os nossos fracassos espirituais, para produzir mudanças extraordinárias na nossa vida. Muitos acabam pensando da seguinte forma: se eu tenho alguma pergunta para Deus, isso quer dizer que eu não confio o suficiente nele. Veja algo importante aqui. É possível que alguém tenha uma fé robusta, uma fé real, mas ainda assim deseja por respostas, tem questões a fazer a Deus. Em realidade, as nossas dificuldades em relação a aspectos difíceis de serem entendidos na dimensão espiritual não são necessariamente uma demonstração de falta de fé. Pelo contrário, é justamente a fé que permite que você não tenha todas as respostas que você gostaria de ter, mas ainda assim confiar na direção e na presença de Deus na sua vida. Você tem dificuldades com isso? Talvez a Bíblia possa te ajudar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai encontrar verdadeiros seguidores de Deus, que em um momento ou outro tiveram seus questionamentos, especialmente em assuntos relacionados com dor ou sofrimento. José, Isaac, Jacó, Jó. A lista é grande. Inúmeras pessoas. Não tenha medo de fazer seus questionamentos a Deus. Segundo ponto, quando questionamos a Deus, Ele sempre está disposto a nos responder. Está disposto a ouvir nossas perguntas e está disposto a nos responder. Deus não nos condena quando nós o questionamos. Sabe como foi que Jesus reagiu quando João Batista o questionou? Quando Jesus recebeu os seguidores de João para inquiri-lo a respeito das dúvidas de João? O Evangelho também registra. Voltem, disse Jesus, e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que é que Jesus fez quando foi questionado? Ele simplesmente disse: voltem para João. Contem para ele aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Fortaleçam a fé dele. Cristo não o desprezou. Pelo contrário, Jesus acolheu a dúvida de João e o ajudou a cuidar com ela. João, você não errou o caminho. É por aqui mesmo. E aqui encontramos uma importante lição para nós. Mesmo em meio a nossas incertezas, quando estamos lutando sinceramente com nossas dúvidas, Jesus também vai nos acolher. Ele nos ajudará a lidar com as nossas questões, com as nossas inseguranças espirituais. Aqui entre a gente, o que você acha que Jesus prefere? Dúvida em busca sincera pela verdade? Ou uma fé hipócrita, camuflada, cheia de falsidade, fingimento, religiosidade superficial? O que Deus prefere? Conhecer a Deus significa ser sincero sobre os seus sentimentos com Ele. Se você olhar o livro de Jó, Jó tem conversas profundas com Deus por todo o livro. Ele não desconfia de Deus. Deus, o Senhor faz o que quiser com a minha vida, mas se o Senhor me ajudasse a entender, ia ser muito bom. E Deus responde Jó. Na parte final dessa nossa mensagem, queria deixar pelo menos 3 conselhos a vocês sobre como permanecer em busca por confiança a Deus. Primeiro conselho: entenda o motivo do seu questionamento. Nós precisamos fazer uma investigação honesta dos nossos motivos. Isso é fundamental. Eu e você precisamos submeter nossas perguntas, nossos questionamentos, a um diagnóstico espiritual, a fim de descobrirmos a real intenção dos nossos questionamentos. Por exemplo, é apenas uma questão intelectual? Queria compreender melhor esse assunto? Ou será que está relacionado com algum momento difícil
no nosso relacionamento com Deus, alguma decepção, frustração, e isso trouxe crise à nossa fé e perguntas? Ou será que está envolvida com práticas contrárias às orientações de Deus? Em outras palavras, você está apenas querendo justificar suas atitudes e a sua decisão de não seguir os conselhos da palavra de Deus, e por isso esse distanciamento, por isso essas dúvidas, que mais servem de justificativas para a sua atitude de afastamento de Deus. Honestidade com as nossas dúvidas. A Bíblia nos diz e nos adverte: ele se alimenta de cinzas, coração iludido o desvia, ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Um coração que ilude. Precisamos ter certeza de que as nossas perguntas são legítimas, ou se estamos tentando enganar a nós mesmos. Segundo passo, segundo conselho para permanecer na busca por fé: admita que você precisa de ajuda externa. Volte-se para Deus em busca de ajuda, em vez de fugir dele. Não trate Deus como a sua última opção, mas procure fazer dele a sua primeira chance de receber sabedoria. Peça a Ele que dirija você as respostas que você tanto busca. Como superar o seu momento de crise, o seu momento de falta de fé. Peça a Ele que lhe dê a sabedoria necessária para compreender aquilo que você precisa de verdade. Peça a Ele que a sua fé seja fortalecida, apesar das circunstâncias que estejam ao seu redor neste momento. Quem sabe seja bom lembrar-se da oração que Davi nos deixou. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Essa é a oração por sabedoria. E sem a direção de Deus para as nossas vidas, nosso maior risco é andar em círculos, buscando chegar num lugar onde não sabemos e passamos o tempo inteiro correndo atrás, sem nunca alcançar. Num outro período de férias da faculdade, era julho, inverno, resolvi fugir do frio do Brasil e fui trabalhar na região centro-oeste. Fui para o Mato Grosso. Nunca tinha ido para lá. Arrumamos um grupo de amigos, reunimos alguns carros e viajamos, cruzamos o estado de São Paulo e fomos, meu amigo e eu, 400 quilômetros distante de Cuiabá, a capital. 120 quilômetros de estrada de chão, para chegar numa cidade pequenininha, onde tinha uma quantidade enorme de fazendas e a gente ia trabalhar com orientação aos funcionários das fazendas. E marcamos o primeiro compromisso, era fora da cidade, numa sede de fazenda, e era o início da noite. Os funcionários terminaram o seu turno de trabalho e tivemos ali as nossas palestras e tal. Terminou o momento, falamos ali com mais ou menos umas 50 pessoas. Na manhã seguinte, tínhamos uma outra fazenda para atender no escritório que ficava na sede do município. E nós decidimos, conversamos, eu e meu colega, não, vamos dormir na cidade. A gente volta para lá, que aí está mais fácil, né? O nosso compromisso amanhã é lá. A gente não corre risco de se atrasar, de ter algum problema e perder o compromisso agendado. O dono da fazenda olhou bem para os dois caipiras da cidade grande e falou assim: vocês não querem dormir aqui não? Amanhã cedinho vocês vão para lá, é mais fácil. E a gente olhou: a gente é de São Paulo, meu, nós viemos de lá, do centro da cidade, chegamos aqui, meu, nós sabemos se virar aqui. Deixa com a gente. Pegamos o carro, ele explicou para a gente, passou a placa da sede, você vira ali e tal, vai ter mais um outro acesso, vocês vão achar a estrada principal para a cidade, que também é de terra, esse é o melhor caminho. E falamos, tá bom, vamos lá. Pegamos o carro e saímos. Passamos a placa da fazenda, entramos à direita, e cadê a tal da outra rua que tem que entrar? E aí vai um negócio de olhar estrelas, saber para que lado que anda, que não anda, né?
Não é de São Paulo? São Paulo não tem céu com estrela, né? E se a gente olhar, a gente nem sabe para onde é que é o lado certo, né? E a gente rodou, e rodou, e rodou, e rodou, e rodou. 3 horas andando em meio de fazenda, de noite, até que finalmente acabou o combustível do carro, quando a gente parou de frente com a placa da fazenda de onde a gente tinha saído. E às vezes a nossa vida é assim. Achamos que damos conta quando precisamos admitir que precisamos de ajuda de outra pessoa. Por fim, um terceiro conselho. Decida depender de Deus cada dia. Essa é a melhor maneira de desenvolver nossa fé, através das experiências próprias, experiências pessoais com Deus. Você pode ler sobre fé, pode ouvir mensagens sobre fé, pode ver a vida de fé de outras pessoas, mas nada, absolutamente nada, vai substituir a sua própria experiência. Você sabe que a melhor maneira de aprender algo é fazendo, é praticando, pondo a mão na massa. E a melhor maneira de confiar em Deus vem da decisão diária de submeter nossa vida, tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nas mãos de Deus. Aprender dele como essa experiência de ser conduzido por Deus. Você pode ler sobre ele, observar a experiência de outras pessoas, mas no fim, o que conta é a sua própria experiência com Deus. Essa é uma situação que eu já passei diversas vezes. Perdi a conta das vezes em que tive essa conversa com pessoas. E imagino que vou ter ainda muitas outras vezes. Depois de fazer uma série de descobertas a respeito da Bíblia, as pessoas me procuram, pastor, estou gostando muito, acho que a Bíblia é extremamente prática, ela pode nos ajudar em situações concretas do dia a dia, mas agora eu estou com uma dúvida aqui. É que eu descobri algumas coisas, e eu preciso tomar decisões de fazer diferente na minha vida, mas eu estou com medo. Devo confiar? Devo seguir em frente? E eu sempre dou a mesma resposta. Que bom que você está descobrindo coisas novas. Mas você vai precisar conversar com Deus sobre esse assunto. Você vai pedir para que Ele confirme para você que de fato é isso que Ele espera de você. E você vai pedir para Ele que Ele te dê coragem de confiar em você. Eu não posso dar a minha coragem para você. Eu não posso dar a minha fé para você. Cada pequena decisão que tomamos ao lado de Deus nos prepara para as maiores decisões. É hoje que podemos construir os nossos abrigos para, nos tempos de dificuldade, a nossa fé suportar. Precisamos dar o primeiro passo e depender de Deus. Davi escreveu um conselho nesse sentido para nós. Ele disse: provem e vejam como o Senhor é bom. Você só vai ver a bondade de Deus, só vai confiar em Deus se você prová-lo. Quando a dúvida chegar, será muito mais fácil superá-la se concentrarmos a nossa atenção no conhecimento que temos de Deus, e não um conhecimento teórico, mas principalmente um conhecimento prático. Senhor, o Senhor cuidou de mim antes, vai cuidar de mim agora. Eu confio, eu vou seguir em frente. Precisamos dessa experiência real e pessoal com Deus. Finalmente voltamos à história de João Batista. Lá, preso, ele continuava sem saber, e agora? Quais são os planos de Deus para mim? Se você for ao Novo Testamento, você vai encontrar inúmeras histórias, algumas delas parecidas com a de João. Pedro, que falamos dele a semana passada, foi preso. E pouco tempo depois, Deus cuidou de libertar Pedro, para que ele voltasse a cuidar de sua igreja, voltasse a fazer o trabalho de Deus. Pedro foi liberto da prisão. Paulo teve uma experiência diferente da de Pedro. Boa parte do seu ministério ele passou preso. Talvez Paulo tenha convertido mais pessoas ao cristianismo na cadeia do que fora dela. Os soldados eram convertidos no convívio com Paulo. Naquela situação difícil, a esperança e a fé com que ele falava do seu Deus convertia o coração dos soldados romanos. Qual ia ser o plano de Deus para a vida de João?
Ele não sabia. Enquanto aguardava que Deus conduzisse a sua história. Você sabe o fim dela? O convite de amor de Deus para a esposa ilegítima de Herodias, mexeu tanto com o orgulho dela, que a primeira oportunidade que ela teve de colocar o marido contra a parede, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Aquele homem que tinha tido uma experiência tão grande com Deus, foi martirizado por sua fé. Quais os planos de Deus para a nossa vida? O que importa é quando Deus olha para nós e depois de enfrentarmos a nossa vida, os momentos bons, os momentos difíceis, quando Deus olha para nós, como Ele pode resumir a sua história, a minha história, nossa história de fé. Jesus olhou para a vida de João Batista e ele conhecia toda a vida de João, seu primo. Quando crianças, ainda no ventre de suas mães, um reconheceu o outro. Jesus olha para toda a experiência de João e diz as seguintes palavras: entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Porque mesmo diante da morte, da prisão, permaneceu na sua busca por fé e confiança. Lembra quando falamos de recompensa? Deus sabe recompensar seus filhos. Quando você viver as lutas da fé, quando sentir o peso da descrença sobre os seus ombros, na sua busca por confiança em Deus, a semelhança de João, saiba que Deus conhece as suas lutas e as suas dificuldades, conta as suas lágrimas. Nem sempre temos os melhores caminhos para nós mesmos, precisamos confiar em alguém que vê o que nós não vemos e sabe conduzir a nossa história. Eu me lembro quando começamos a usar o GPS. Eu era teimoso com o GPS. Precisava ir para um lugar em São Paulo, eu mais ou menos olhava qual era o bairro, o lugar da cidade, e eu colocava o endereço lá no GPS, ele mostrava um caminho, eu olhava o caminho e falava, não, o meu caminho é melhor. Vou fazer o meu caminho. E ia. E o GPS recalculando. E ainda punha uma mulher, que é para teimar com ela e ela não poder me xingar. E quando ia chegando perto do lugar que eu queria, tinha feito o meu caminho, aí o GPS era útil, ia dizer exatamente qual era a rua ou a quadra ali no bairro, era muito mais fácil. Mas, se você já teve esse tipo de experiência, você sabe que às vezes a gente errava, e errava feio. E fazendo o nosso caminho, a gente ia parar num trânsito terrível. E aí, recentemente, veio o Waze, né? E eu falei, mesma coisa que um GPS, chá comigo. Mostrava um caminho e eu falava, olha aí o trânsito ali na frente, ó. Esse caminho é horrível, eu vou fazer o meu. E saía do caminho. Para poucas quadras na frente, parar total, ter que dar ré e voltar para o lugar que eu devia estar. E até que um dia a sabedoria da minha mulher, amor, não teima com o Waze. Ele vê o que você não vê. Assim é Deus. Ele vê o que eu e você não vemos. Hoje, o caminho parece escuro, longo, mas um dia veremos que era o melhor caminho. Naquele dia, poderemos ter a experiência que Paulo descreveu no Novo Testamento. O que agora nós vemos é como uma imagem confusa num espelho. Mas depois veremos face a face. Agora eu conheço somente em parte. Mas depois conhecerei completamente. Assim como Deus me conhece completamente. E sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Na sua busca por fé, continue. Deus vai te levar aonde você precisa chegar. Bom Deus, frequentemente somos desafiados
por situações pelas quais não temos solução, ferramentas suficientes para lidarmos com questões da vida. E na nossa jornada de fé, precisamos aprender a depender do Senhor. E essa é uma experiência que não se compra em lugar nenhum, mas se constrói dia a dia contigo. Nos dá essa sabedoria, Senhor, de aproveitarmos o tempo, os bons tempos. Nem todos nós aqui estamos vivendo uma fase difícil da vida. Alguns de nós talvez estejamos num dos bons momentos, em que tudo parece bom ao nosso redor, não temos nada do que questionar ou reclamar. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para os dias ruins, porque eles virão. Eles sempre vêm. E precisamos prosseguir, ainda assim, na nossa busca por fé, na nossa busca por confiança em Ti. Ajuda-nos a superarmos os traumas, as perdas, as crises, e a seguirmos em frente, porque o Senhor está conosco todo o caminho. Essa é a Tua promessa e é tudo o que precisamos. Aprender a confiar nas Tuas promessas. Fortalece a nossa fé. É a nossa oração, é o nosso pedido essa noite. Em nome daquele que é a razão da fé, Cristo Jesus, Teu Filho.